Olá, galera do canal Praça Virtual. Conforme a gente já tinha combinado, nós estamos aqui na casa do professor Davi Lucas. O professor Davi Lucas é professor de teologia e ele aceitou o nosso convite de fazer essa entrevista e cá estamos. Muito obrigado a todos vocês que participaram aí, mandando suas perguntas, seu questionamento, que estão aqui, olha. E nós vamos perguntar tudinho pro professor. E o professor garantiu responder todas as nossas perguntas. O virtual vai tentar trazer um pouquinho do que é a teologia através das dúvidas de todos que mandaram as suas perguntas para nós. Muito obrigado por nos receber. Olá, meus amigos do canal Praça Virtual. Aqui é o professor Davi Lucas, professor da Escola Teológica Beth Shalom. É um prazer grande ter o nosso irmão e amigo Rogério, nosso irmão Michael conosco também. Estamos aqui à disposição dos irmãos para responder as perguntas que vocês enviaram para nós. Grande abraço a todos e vamos lá. É isso aí, professor. Olá, galera do canal Praça Virtual. Conforme combinamos, estamos aqui hoje e a primeira pergunta é do nosso irmão Washington, de Minas Gerais. Uma pergunta polêmica, uma pergunta meia que podemos dizer perigosa, mas conforme o professor Davi disse, ele vai responder tudo na luz da teologia. A primeira pergunta do nosso irmão Washington de Minas Gerais, queremos mandar um abraço para ele, é: na época, Jesus expulsou os cambistas e os vendilhões nas portas dos templos. Hoje em dia, nesta era moderna, posso comercializar meus CDs, DVDs, livros, amuletos, camisa, ternos e várias outras coisas que se dizem gospel? Posso usar o evangelho para fins lucrativos? E aí, professor Davi, o que o senhor tem a nos responder? Boa pergunta, meus irmãos, boa pergunta. Vamos lá, vamos fazer uma distinção primeiro da questão do nosso irmão Washington. Um grande abraço a você, irmão Washington. A sua pergunta, a gente vai tentar repartir ela em duas partes. Sua pergunta está baseada no que aconteceu no passado, quando Jesus expulsou os cambistas, os vendedores no templo, certo? Tem essa questão lá do tempo, o texto dentro do seu tempo, e a sua pergunta relacionada ao que acontece nos dias de hoje. Na época, nós temos uma realidade diferente dos dias de hoje. Na época, as pessoas tinham necessidade de ir ao templo e sacrificar no templo, apresentar determinados tipos de sacrifício no templo, né? E lá, para ficar mais fácil para essas pessoas, alguns comerciantes que viram a necessidade de algumas pessoas que vinham de longe, né, eles começaram a trazer sacrifícios, animais para serem vendidos nas cercanias ali do templo. Ou seja, a pessoa que vinha de longe, por exemplo, digamos aí, alguém viesse da parte norte de Israel, por exemplo, lá da parte de Samaria, quando o povo tinha que trazer o sacrifício para poder sacrificar aqui em Jerusalém, em alguma festa específica. Essa pessoa tinha que trazer esse animal de lá para cá para poder apresentar no templo. Se essa pessoa vinha de longe e ela comprasse o sacrifício aqui, ficaria muito mais fácil para ela do que ela ter que trazer o sacrifício lá de longe. Por isso começou a crescer essa concorrência entre os vendedores, entre as pessoas que trabalhavam esse comércio dentro do templo, propriamente dentro do templo. Alguns historiadores dizem que os próprios sacerdotes, as próprias pessoas que eram responsáveis pelos cerimoniais ali no templo, eram eles que tomavam conta deste comércio que estava acontecendo ali. Por isso que Jesus se levantou contra essa prática muito lucrativa que acontecia naquela época. Ou seja, em vez de dar atenção ao cerimonial, que era o mais importante, mandado pelo próprio Moisés, né, eles começaram a dar mais atenção ao comércio propriamente dito, a lucrar em cima da necessidade do povo em relação a esse sacrifício. Essa seria a primeira parte. Em relação à venda que acontece hoje de CDs, de DVDs, de livros e outras coisas mais que acontece dentro do templo ou nas mediações do templo, a situação é outra, né? Eu acho que todo extremo é negativo. Todo extremo é negativo. Eu acho que a liberação exagerada disso em um determinado templo, propriamente dito no templo, eu acho que é ruim. Por quê? Porque o templo, hoje, por mais que não seja
vamos colocar entre aspas, casa de Deus especificamente, né? Mas é o lugar onde acontece o culto, é o lugar onde se dá a cerimônia do sagrado. Então acho que vender lá dentro, no momento de culto, ou depois do culto, dentro do templo propriamente dito, para mim eu acho que não seja legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê igrejas que tem um templo, uma construção grande, né? Um complexo no templo ali, onde tem salas de aula, onde tem cozinha e outra. E essas igrejas, às vezes, também têm livrarias. Tem livrarias e tem lojas específicas que fica mais fácil para as pessoas comprarem as coisas ali. Nesse sentido, eu não vejo problema. Se for, e mesmo depois, se essa pessoa se for um cantor, alguém que tem um CD especificamente gravado, que vai cantar naquela igreja, se ele vender fora do templo, né? Se ele vender fora do templo, fora do lugar onde se usa para o culto especificamente, não vejo problema. Mas como eu falei, eu acho que todo radicalismo é ruim. Né? Todo radicalismo é ruim. Tem lugares que de fato o pessoal fez do templo propriamente dito um comércio mesmo, né? Tudo se vende, ou seja, vamos usar o exemplo aí, os grandes templos que eles fundam hoje em dia, aí, como o Templo de Salomão, por exemplo. As pessoas usam o templo especificamente, que é um templo muito temático, para venderem coisas relacionadas ao templo, né? Aí você vê o exagero, vira um comércio especificamente mesmo, né? Relacionado ao templo e à religião daquele local ali. Agora, quando de fato são pessoas honestas, pessoas que vendem sem esse objetivo lucrativo de comércio propriamente dito, eu não vejo problema. Não vejo problema. Davi, eu queria fazer um comentário antes de eu passar para a fala do nosso irmão Rogério. Sobre a questão do templo, você está quase dizendo que não é contra e nem a favor. O que você não leva em si em consideração é o extremismo, né? De levar aquela questão do extremismo. Mas nós sabemos que, principalmente em áreas periféricas, existem muitas pessoas carentes dentro dos templos que muitas das vezes, mesmo que seja um pastel, nem que seja uma trufa, seja lá o que for, a pessoa muitas das vezes não tem a condição de comprar aquilo ali. E eu mesmo, quando eu frequentava, eu já cansei de passar por momentos de as minhas crianças estar pequenas, querer alguma coisa e não ter dinheiro naquela ocasião. Não ter dinheiro no sentido de não ter dinheiro, porque hoje em dia, na era do cartão, né, nesse mundo que nós vivemos hoje, dificilmente nós andamos com dinheiro no bolso. Então eu queria saber assim, e a questão dessas pessoas que não podem comprar para os seus filhos? Como que deveria ser tratado isso pela liderança evangélica, pelo pastor? Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Olha, em relação a essa questão de vender ou não vender, quando isso acentua bem essa questão fora do templo, né? Digamos até mesmo na frente da igreja, alguma coisa assim. Quando criança ainda, minha mãe teve muitos filhos e a gente também ia para a igreja. E às vezes, ao sair da igreja, a gente encontrava um carrinho de pipoca, por exemplo, na frente da igreja, e a gente também não tinha condição de comprar. E esse carrinho de pipoca não era de um crente, era de alguém, um vendedor normal, que colocava o carrinho de pipoca na frente da igreja, naquele dia específico, que era o dia de culto, principalmente no dia de domingo, sem a permissão do pastor ou sem a permissão de nenhuma liderança da igreja, porque ele estava fora da igreja. E ele, estando fora da igreja, ele tinha todo o direito de colocar o carrinho de pipoca dele ali na frente da igreja em si. E mesmo assim, nessa situação, eu sei que é ruim. Eu acho que sendo um crente e vendo uma situação dessa, por exemplo, se fosse eu, estivesse numa pele de um vendedor desse, e uma criança ou alguma pessoa de fato tivesse ali, e eu percebesse que tivesse essa necessidade de querer aquilo por ter vontade, eu por exemplo, no lugar, eu até daria. Entende? Mas é o que eu te falei, acho que todo extremismo nesse sentido é ruim, porque pode acontecer também, como eu falei, nos dias de hoje, num templo grande, aí você vai encontrar marreteiros, pessoas que não são crentes, que não tem nenhuma permissão do pastor da igreja para colocar aquele carrinho de pipoca, ou seja lá o que for ali, e ele tem um direito, porque de repente a própria prefeitura resguarda ele de colocar aquele carrinho de pipoca ali ou não. Nosso irmão Rogério vai fazer a próxima pergunta. Eu gostaria de comentar algo em cima da fala do professor? Muito bem, então, muito obrigado, professor Davi. Eu vou fazer uma colocação e eu preciso que o senhor me responda sobre essa primeira questão do templo. Davi, Jesus ele expulsou os cambistas e ele disse: não façais da casa do meu pai casa de comércio.
Em seguida, há um trecho que diz que o Messias, Jesus Cristo, não estava falando especificamente do templo de pedra. Porque ele estava dizendo que ele futuramente iria morrer e depois ia ressuscitar. Quando ele disse, destrua esse templo e após eu ressuscito. Quando ele fala assim, não façais da casa do meu pai casa de comércio, ele está se referindo ao quê? Olha, por mais que haja esse comentário como você citou, fica meio estranho assim esse comentário olhando o contexto de onde está acontecendo os fatos, né? Tendo em vista que a maioria das movimentações que se dava em Jerusalém era por conta das festas, né? Das festas principalmente. E seria um pouco difícil desassociar essa preocupação de Jesus no texto do templo em si. Porque aí entra, talvez a gente comente isso em alguma outra pergunta que tenha relacionada a isso, né? Sobre essa questão do conceito do templo. Templo é uma coisa, santuário é outra coisa, no caso, né? O santuário especificamente, onde acontecia o culto do sacerdote, dividido em duas partes, interna no templo, que seria o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Mesmo fora dele havia o quintal, onde nós tínhamos o altar onde acontecia o sacrifício, e também a pia do lavatório, onde o sacerdote se purificava para poder fazer os ofícios dentro do santuário especificamente, né? As orações aconteciam fora, nos átrios, né? Havia átrios específicos, mas esses átrios também fazia parte do complexo total, de uma espécie de cidadela onde ficava o templo especificamente. Então não tem como a gente desassociar essa preocupação de Jesus, quando Jesus diz, não façais da casa do meu pai casa de comércio, sendo outra coisa, senão o próprio templo ou santuário em si. Entende? Por mais que hajam comentários dizendo que seria talvez uma outra coisa que Jesus estivesse se referindo, né? Dentro do contexto em si, fica difícil fazer essa afirmação. Então, para o senhor, a casa que o pai se referia, o Messias se referia, era o templo de pedra. Sim. Templo de pedra, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer a segunda questão, depois aí, se o Michel quiser indagar, ele fica à vontade aí após a resposta do senhor, professor. Vamos lá. A segunda questão é do Márcio. O Márcio é da Zona Leste de São Paulo. Forte abraço, Márcio. Muito obrigado pela sua colaboração. Sobre os dons espirituais de mestres, doutores, evangelistas e etc. O tornaram como título cargos nas denominações. Do que se trata essa questão dos dons espirituais, né? Mestres, doutores, evangelistas, diáconos, enfim, tantos outros, que se tornaram títulos e cargos nas denominações. O senhor pode explanar um pouquinho pra gente como que funciona isso?